Agora, na onda de hoje, para no Faial, ao encontro de Adriano Batista, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, e de Catarina Taibo, psicóloga. Vamos falar da doença, da morte e do luto. Três questões que habitualmente estão associadas a uma quarta palavra: sofrimento, o que nos levanta logo a interrogação: por que temos de sofrer? É porventura uma das questões centrais do cristianismo, desde logo porque facilmente caímos na tentação de perguntar se Deus é amor porque permite o sofrimento, o meu e o de tantas outras pessoas, comunidades, países, civilizações. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz e a cruz, que é vitória para nós cristãos, é também fonte de sofrimento. Num tempo e numa sociedade que promove a cultura da indiferença e do descarte, é importante que, tal como Maria, que foi serva da Páscoa de Cristo, também nós, os que sofremos, consigamos descobrir a potência pascal do nosso sofrimento oferecendo. Mas será assim tão fácil, mesmo para os cristãos? Uma sociedade solidária e orientada por valores cristãos deveria perguntar sempre como nos ocupamos dos que sofrem e, no entanto, há tantas pessoas a sofrer e a morrer sozinhas, em casa, nos hospitais, nos lares, que até parece que queremos esconder a morte. Por outro lado, vivemos numa sociedade que caiu na ilusão da quase imortalidade, diante dos avanços tecnológicos e científicos, como se a fragilidade não fosse parte do ADN da humanidade. E os jovens falam da morte, da doença e do luto ou estão fora deste debate? Quantas vezes ouvimos e vemos esconder a morte dos mais pequenos para que não fiquem traumatizados? É sobre isto e outras coisas que iremos falar com os dois jovens convidados. Começamos justamente pelo princípio. Os jovens falam ou não da morte? E sinto que hoje em dia a morte é um tabu, não é? Quando, pelo menos na prática clínica, quando há algum falecimento, às vezes os pais têm alguma dificuldade em explicar às crianças o que é isto da morte, o que é que acontece depois, e depois as crianças também veem os pais no luto, não é? Naquela tristeza profunda e também ficam um bocadinho sem compreender. Por isso penso que hoje em dia a morte ainda é um tema tabu também por não se saber muito sobre ela ou não saber explicar e o sofrimento associado também ser difícil de falar um bocadinho sobre ele. Na escola fala-se de morte, Adriano. Na escola, naquilo que é o nosso programa da Educação Moral e Religiosa Católica, nós fazemos por abordá-la, mesmo que ligada a várias temáticas de forma mais ou menos direta, mas a minha percepção, pelo menos dos alunos que comigo vão caminhando, neste caso do ensino secundário, noto que há, como a Catarina dizia também, um grande tabu acerca do próprio tema. A título de curiosidade, muitas vezes, quando falamos das questões de sentido da vida, e por aqui é inevitável abordarmos a temática da morte, já não digo do luto, mas pelo menos aqui a temática da morte, costumo perguntar aos alunos se eles já tiveram um contato mais direto com a mesma, isto é, se já foram a um velório, se já participaram num ritual fúnebre, e há uma grande maioria que, pelo menos aos 15 anos, portanto, falando do secundário, há miúdos com 15 anos que ainda não tiveram este contato assim tão direto. E isto leva-me também a concordar com aquilo que a Carmen dizia nas suas palavras iniciais. Há aqui uma espécie de privatização da morte, na medida em que cada vez mais nós vamos deixando os nossos morrer nos hospitais e nos lares e morre-se menos em casa, não é? Não sendo assim tão velho quanto isso, lembro-me muito bem de, na nossa freguesia, ainda se realizarem velórios em casa. Hoje em dia, isso praticamente é uma inexistência, não é? Portanto, vamos vendo esta privatização ou esta institucionalização da morte na medida em que ela acontece num lar, numa clínica, num hospital e já não no próprio seio familiar. E eu penso que isto também faz com que as pessoas se vão distanciando de todo este ritual, todo este processo, de certa forma. Uhum. Sim, mas Negar, também aqui, Catarina, desculpa, deixa-me só introduzir aqui também mais uma chega, que é negar esta ideia da morte, que é um passo integrante da vida, não é?
como o Adriano dizia, quando se fala do sentido da vida, a morte tem que lá estar, porque ela faz parte integrante também da vida, deste enorme ciclo em que nós vivemos. É saudável? E já lhe respondo essa questão, mas só complementando aqui o que o Adriano estava a dizer, muitas crianças, adolescentes, não é? Que é mais a faixa etária dos alunos dele, muitas vezes eles não experienciam essas etapas da morte, os velórios, não é? Dos funerais, porque também os pais não lhes dão oportunidades para isso. Faleceu um avô, faleceu alguém, e os pais assumem logo que a criança, o adolescente, não quer ir e nem sequer dão a oportunidade da criança exprimir aquilo que sente, se quer ir ou não. E às vezes participar dessas situações é muito útil à pessoa para processar depois o luto e os sentimentos que tem acerca daquela pessoa. Respondendo à sua questão, pode repetir, se faz favor, desculpe. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que já acabou de dizer, que é não, se é saudável não falar da morte, primeiro como um elemento integrante da vida, como uma etapa da vida, e em segundo lugar, que consequências é que isso traz, nomeadamente depois para o processo do luto, quando nós sabemos que muitas das patologias com que vivem alguns dos jovens adolescentes muitas vezes têm a ver com lutos mal feitos, seja pela morte, seja por outras perdas, não é? Exatamente, e também, como estava a dizer, o não participar destas situações que fazem parte da morte, dos velórios, dos funerais, pode realmente ter impactos emocionais muito significativos que vão acompanhar o adolescente no seu crescimento e no seu desenvolvimento, nomeadamente o desenvolvimento de alguma perturbação mental, como a ansiedade, algum medo, algum receio. E a falta de falar sobre isto também pode criar ideias sobre a morte que não são corretas, não é? O ficar tantas questões por responder depois também não ajuda a pessoa a organizar mentalmente este conceito do que é a morte. O não falar sobre isso também faz com que se perpetue esta ideia de que é um tabu e que não é um assunto a ser falado porque é muito doloroso. Uhum. Que sentimentos é que, quando aborda esta questão, Adriano, nas suas aulas, seja diretamente na questão do sentido da vida, seja noutros momentos, o que é que experiencia juntamente com os alunos? Este é sempre um tema, lá está, se calhar acabamos por ser aqui um bocadinho redundantes, porque é de facto bastante tabu. E eu concordo plenamente quando a Catarina dizia que acontece de muitos miúdos não terem tido qualquer tipo de contato com isto porque os pais não lhe dão oportunidade. Isso é um facto, não é? É um facto que, sem dúvida, os pais, na tentativa de proteger ou de Uhum. só proporcionar situações de grande felicidade e grande prazer aos filhos e de grande bem-estar, privam-nos de contatar muitas vezes com aquilo que é a perda de um familiar direto. E de alguém de quem eles gostavam bastante, muitas vezes sob o rótulo ou o pretexto de guardarem as melhores memórias daquela pessoa, ou seja, de não haverem morta. E a realidade é esta. É claro que isso pode ser muito discutível, nem é o meu papel, e acho que nenhum de nós fazer qualquer juízo de valor, porque os pais quererão sempre o melhor para os filhos, mas efetivamente aquilo que eu vejo na abordagem destas temáticas com os alunos é que aqueles que não experienciaram sentem-se bastante mais incomodados do que todos os outros, não é? Porque quando começam a perceber que há aqui um processo que deve ser vivido de uma forma natural, sentem-se incomodados. E mesmo que alguns não expressem diretamente, naquilo que é a sua postura ou naquilo que é a sua expressão facial, isso acaba por se notar. Por outro lado, eu também acredito que seja um bocadinho normal eles não pensarem tanto nas questões da morte, né? Porque acho que todos nós, durante bastante tempo, nos sentimos quase como que, de certa forma, imortais. E, inclusive, é aquilo que a sociedade nos vai vivendo, nos vai vendendo hoje, leva-nos a pensar isto, não é? E até se calhar numa idade já bastante avançada. E Exato, às quando vezes nos damos ficamos. conta disso, como é que agimos? Ficamos traumatizados, perdemos a fé e achamos que isto tudo é culpa de uma terceira pessoa?
Não, eu acho que sem dúvida alguma a nossa fé é algo muito importante num processo destes, num processo de vivência de uma doença, seja ela pessoal ou de um terceiro que nos seja muito próximo. E penso que é inevitável que, em alguns momentos, possamos sentir um grande vazio, uma grande escuridão na nossa vida, que sintamos até medo, eu acho que é absolutamente natural, mas, por outro lado, sabendo também onde radica a nossa fé, este processo pode ser vivido de uma forma mais iluminada. Não significa que vamos saltar uma etapa, que vamos passar por cima e será tudo ótimo, mas parece-me a mim que olhar para este caminho doloroso, que nos traz também medo, muitas vezes, olhando para ele a partir daquilo que é a nossa fé, fará com que o possamos trilhar de uma forma mais calma e mais tranquila e até mais segura, fazendo o tal luto saudável e não deixando que depois aqui possamos ser afetados por patologias de um luto que é mal feito, não é? Exatamente, e a verdade é que muita gente agarra-se à fé nesta fase do luto, não é? Para ir buscar força, para ultrapassar a dor, o sofrimento, e acaba por ser aqui uma fonte de conforto, e consolo. Uhum. Já alguma vez foram confrontados com o comentário do que é que Deus permitiu que se fizesse isto? Ou que tivesse acontecido isto, ou que tivesse acontecido aquilo? Que é uma coisa que muitas vezes nós dizemos quando estamos revoltados, não é? Quando olhamos para Auschwitz, quando olhamos, isto para ir aos casos mais extremos, obviamente, não é? Quando olhamos para a guerra da Ucrânia, quando olhamos para o massacre e para o genocídio que está a acontecer em Gaza, quando olhamos para a morte de alguém que nos é querido, como é que foi possível isto acontecer? Porque é que Deus permitiu? Eu acho que é inevitável. Aliás, para ser ainda mais verdadeiro, eu próprio já fiz essas perguntas, e acho que continuo a fazê-las perante várias situações que vão acontecendo ou comigo, ou com aqueles que eu amo, ou com muitas das pessoas com quem me relaciono. Acima de tudo, acho que nessa pergunta está a expressão da nossa profunda humanidade. A partir daí é que com os olhos da fé, podemos ou não olhar de uma forma diferente para essas situações. E eu penso que aquilo que distingue alguém que tem fé de uma pessoa que eventualmente possa não ter, será talvez a tentativa de encontrar um sentido para estas situações dolorosas, hum, na sua própria vida e integrar isso na sua existência. Eu acho que aqui é importante separar, quando é o caso de uma doença, de alguém que desenvolveu alguma doença, crónica ou oncológica, e aí surge muita questão porque é que Deus permitiu isto? Até dizem, ele era tanto boa pessoa, como é que isto lhe foi acontecer, não é? E aqui, também por experiência própria, eu lembro de perguntar isto à minha mãe. E era sempre uma resposta, é uma pergunta que muitas vezes ficava sem resposta, não é? É um bocadinho difícil chegar lá. E depois temos o outro lado da moeda, que estava a falar das guerras, da Auschwitz, da Ucrânia, e aí eu acho que a questão é um bocadinho diferente, porque não é Deus que faz isto, não é? É o homem que toma essas decisões e podem quando Portugal estava a explorar o mundo, não é? No cristianismo, iam aqui muito de levar a palavra de Deus e tudo, ou seja, depois também há aqui certas situações que até o homem utiliza aqui Deus como forma de justificar algumas guerras. E também é preciso aqui algum cuidado, acho, quando metemos essa questão, porque nem todas as situações são iguais. Uhum. Os jovens discutem habitualmente estas coisas? Eu acho que depende muito dos contextos familiares, se são contextos familiares que promovem este tipo de pensamentos, estas discussões que são muito saudáveis, não é? Estes debates. E depende muito também do interesse do jovem, em querer saber mais, em abordar, em ter outras formas de pensar e de ver as coisas. Não sei o que é que o Adriano acha. Ele Eu, eu, trabalha eu mais com sinto, eu sinto o mesmo, eu pelo menos tento, de certa forma, convidá-los ou convencê-los a fazê-lo em sala de aula quando abordamos a temática. Mas parece-me, pelo menos nesta faixa etária dos 15 aos 18, até por tudo aquilo que nos envolve, se não for
aqui a escola e a própria família, dificilmente isto acontecerá. Penso que é também importante criarmos espaços próprios para ouvir os jovens, mas também para poder apresentar-lhes temáticas eh, que eles possam escutar e a partir daí também se possam exprimir. Porque eu não acredito que os jovens não sintam que é importante falar destes assuntos, mas evidentemente que na sociedade tão apressada que nós vivemos e com tantos estímulos, é claro que eu vou atrás do estímulo que me proporciona melhor bem-estar. E certamente falar da morte, da dor, do luto, não é propriamente algo que vai agradar, pelo menos, aquilo que é a Também maioria. acho que depende aqui do tema, não é? Nós temos tantos acessos, como o Adriano estava a dizer, de estímulos, as notícias falam tanto das guerras, não é? E eu acho que aí até facilmente até os jovens poderiam abordar, mas é um cenário tão longínquo, não é? Tão pouco próximo, tão pouco palpável, que também não sei até que ponto eles conseguem efetivamente criar ou abordar sobre a questão da morte, da dor e do sofrimento. E depois, quando são situações de algum familiar que está doente ou que faleceu, até podem falar um bocadinho aqui dos sentimentos associados a esta perda com alguém próximo, mas não é propriamente o assunto dor ou sofrimento, não acredito que seja um tema muito abordado assim de debate ou para fomentar ideias ou discutir pensamentos. Uhum. E, na As- verdade, eu acho que nós estamos rodeados de situações de morte, não é? Seja a partir daquilo que são os ódios, as invejas, todas essas coisas que provocam depois as guerras que a Catarina estava a falar e, por consequência, inúmeras mortes. E isto, a meu ver, liga-se um bocadinho com aquilo que o Papa tem falado tanto, que é esta cultura da indiferença, na medida em que nós literalmente acabamos por jantar com a guerra à mesa. Certamente uma enormidade de pessoas janta e vê o noticiário ao mesmo tempo, e a notícia que fala da guerra na Ucrânia ou a notícia que nos fala agora dos Jogos Olímpicos é vista por nós com a mesma emotividade, não é? Não paramos, até porque as notícias também passam todas muito em sequência e nem nos permitem viver e sequer emocionarmos com as mesmas. Por isso, há também uma indiferença perante a morte e perante estes tipos de morte que, lá está, afetam-nos diretamente porque afetam a humanidade, mas não nos afetam, se calhar, diretamente porque não somos nós a morrer ou não é a nossa família que está a morrer. Uma indiferença que se fundamenta também quase na banalização, que é outro termo que poderia ser aplicado àquilo que o Adriano acabou de dizer agora, não é? A Sim, banalização do mal, não sim, é? A sim. banalização do mal. Há sem dúvida o facto disto ser algo tão generalizado e tão normalizado leva a que possamos olhar para isto como uma banalização. Uhum. Os jovens são indiferentes, Eu penso que ou só são indiferentes seletivamente? eu acho que sim. Como se calhar até todos nós podemos sentir indiferença perante algumas temáticas, alguns assuntos que nos aborreçam mais. E até recuando em relação ao que eu aqui dizia dos estímulos, hoje talvez os jovens possam ir mais atrás daquilo que os cativa mais. E isso será totalmente legítimo e será totalmente normal. Da nossa parte, enquanto educadores, daqueles que são profissionais de saúde também, cabe-nos a nós, se calhar, tentar aprofundar um bocadinho mais determinadas temáticas com eles, revelando-lhes aqui a importância que isso pode ter num crescimento saudável e numa vida mais feliz, seja o que for esse mais feliz. Uhum. Nós Sim, estamos a esgotar o nosso tempo. Catarina, não se esqueça do que vai dizer. Lanço só mais uma pista para esta conversa, que é, nós estamos num programa do sítio Igreja Açores, que é a página oficial da Diocese de Angra. Eu pedia-vos
se têm alguma sugestão para que a Igreja possa tratar mais convenientemente estes e outros temas, como estamos a fazer agora neste podcast, de forma a que os jovens também possam exprimir o que lhes vai na alma sobre estes temas. Pronto, só complementando ali o que o Adriano estava a falar, sim, os jovens têm muitos estímulos e procuram aquilo que os faz sentir bem, não é? Quando até passam notícias que são sempre tão negras, tão negativas, nós temos tendência a mudar, não é? Porque não nos queremos sentir mal. E como a Carmen dizia também no início, o sofrimento é uma coisa que nós evitamos, é importante para nós e o sofrimento faz parte do nosso desenvolvimento, é o que nos permite parar, pensar e tentar encontrar soluções para aquilo que estamos a ultrapassar e a sentir na nossa vida na altura. E agora, ninguém quer se sentir mal, não é? Ninguém quer se sentir em baixo, e por isso nós temos tendência aqui a afastar e tal, a tornar-nos indiferentes para aquilo que não queremos, ou que não gostamos tanto, ou que nos aborrece, como o Adriano estava a dizer. Em relação a outras atividades que a igreja possa promover. Eu acho que hoje em dia é preciso cativar muito os jovens, independentemente dos temas, não é? E é importante também ouvi-los. Não é só dizer, ok, vamos ouvir quais são as tuas sugestões, mas depois tentar realmente pô-las em prática. E acho que falta essa parte da prática, porque sou relativamente jovem e lembro-me de perguntarem-me isto muita vez. O que é que achas que a igreja pode fazer mais? E dávamos sugestões, o meu grupo, não é? Mas depois na prática não havia realmente esta imposição das sugestões ou de tentar sequer analisá-las e encontrar uma forma de aplicá-las. Eu acho que, e voltando só um bocadinho atrás também para concluirmos, devido a esta vida tão corrida que nós temos, eu acho que é mesmo necessário educarmos os nossos jovens para a lentidão. E educarmos para a lentidão porque o mundo há de ser dos lentos, daqueles que vão conseguir saborear por inteiro todas as experiências. E se nós não saborearmos um processo de doença, de morte e de luto por inteiro, vamos estar a saltar etapas. E saltar etapas sem as viver verdadeiramente, não fará de nós alguém mais bem preparado para ou voltar a viver isso depois, porque é inevitável que o vivamos várias vezes, ou até para podermos ajudar outros a caminhar. E nós, enquanto cristãos, também temos esta obrigação moral de caminhar com os outros que estão ao nosso lado e de os ajudar e o compreender e construir esta tal fraternidade que o Papa também nos fala, e podemos construir esta fraternidade no luto. E isso é possível. E é possível fazê-lo de uma forma tranquila e apaziguadora, mesmo que nos doa muito, mas sabendo o que é que nós estamos a fazer e por onde é que estamos a ir. Quanto às atividades para os jovens ou aquilo que se possa fazer, Carmo, eu acho que mais do que fazer muitas atividades, eu diria que é preciso ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir os jovens. Mas não é o ouvir e depois fizemos uma assembleia espetacular em que apareceram imensos jovens e os mesmos de sempre vão decidir como quiserem. Uh, É necessário que os jovens se sintam protagonistas, e isto é algo já é muito clichê, não é? Mas é importante mesmo que se sintam protagonistas na medida em que nós queremos organizar coisas para jovens, não vamos retirar todas as pessoas que têm dado a sua vida pela causa do Evangelho e que têm trabalhado diretamente com os jovens. Não é isso que está aqui em jogo, é que essas pessoas, aliadas aos jovens, possam sim construir as coisas para os jovens. É absolutamente normal que alguém com 40 ou 50 anos, por mais espírito jovem que tenha, já não consiga criar atividades ou encontros que cativem tanto um jovem de 15, 16 e 17 anos, porque as mudanças acontecem de uma forma muito veloz. Daí que aquilo que eu recomendo, ou aquilo que eu peço também
ainda enquanto jovem, acho que ainda me posso enquadrar aqui nesta faixa, era mesmo da escuta. E estamos a falar de um tempo sinodal, andamos a ler imensas coisas sobre o sínodo e aquilo que vai saindo do sínodo e o que as dioceses vão fazendo. Parece-me que é mesmo essencial ouvir. Se nós, depois do sínodo, depois de toda esta caminhada, tivermos a capacidade de escutar mais os jovens e de nos escutarmos todos mais uns aos outros, já terá valido a pena. Agradeço muito aos dois de coração, porque foi, acho que também uma experiência de sinodalidade. Falámos da morte, falámos da perda, falámos da dor, falámos da indiferença. Uma pessoa com fé e de fé sente-se sempre convidada a enfrentar a condição universal da dor como um lugar de encontro com a proximidade e a compaixão de Deus. Obrigado aos dois por me terem ajudado a surfar esta onda, que parou talvez na praia de Porto Pim ou no Almoxarife. Estivemos no Faial, falámos da doença, da morte e do luto, vamos ancorar noutra praia com outra onda. Até à próxima.